Em entrevista à Folha de São Paulo, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, criticou o revanchismo estimulado por Lula contra quem o investigou e a tentativa do presidente e de seus aliados de reescrever a história. O ex-juiz da Lava Jato, e atual senador, citou erros técnicos na decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, que anulou todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. Abre aspas. Existem alguns erros técnicos. Por exemplo, há uma afirmação de que a prova não teria sido obtida por cooperação jurídica internacional, mas foi, né, baseada numa informação falsa prestada pelo Ministério da Justiça, fecha aspas. Recentemente, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou a abertura de uma investigação que mira Sérgio Moro e Gabriela Hart, ex-juízes titulares da 13ª Vara Federal de Curitiba, na qual tramitam os processos da Lava Jato. O procedimento visa apurar alegados indícios de violações no repasse de 2,1 bilhões de reais à Petrobras. Quer dizer, a devolução do dinheiro roubado à vítima. Como destacamos na semana passada, eles serão investigados por terem devolvido esse dinheiro. Sobre processos contra ex-integrantes da Lava Jato, Moro afirmou, abre aspas, as ações do governo Lula são direcionadas neste sentido, punir quem se levantou não contra o PT, mas contra a corrupção, e, por outro lado, criar as condições para que nunca mais o PT possa ser investigado. Fecho aspas. Em outro momento da entrevista, o senador do União Brasil deu a seguinte declaração, abre aspas, o Lula não se conforma de ter sido condenado em 3 instâncias por corrupção e ter sido preso com autorização do Supremo Tribunal Federal. Ele quer, à moda stalinista, reescrever essa parte da história e gera esse clima de ataques a agentes que trabalharam na Operação Lava Jato. Fecha aspas. Greve, Sérgio Moro está reagindo, e a gente, muito antes até da reação dele, analisou essas decisões e viu que a anulação de provas da Odebrecht, portanto, do acordo de leniência pelo Dias Toffoli, ela foi baseada numa alegação falsa, a de que não existia a formalização da cooperação internacional entre autoridades suíças e procuradores da Lava Jato, mas ela existia. Quer dizer, o Ministério da Justiça, que é comandado pelo Flávio Dino, e vou falar dele hoje de novo, do governo Lula, ele tinha fornecido uma informação falsa de que não existia essa formalização, porque ele não tinha encontrado. Quer dizer, precisou a ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, reagir à decisão do Toffoli, apontar ali os dados processuais dessa formalização para o Ministério da Justiça ter de admitir, contra a vontade, que ela está lá. Ah, achei. Agora, a gente tem os números aqui. Quer dizer, foram incapazes de fazer o trabalho da maneira correta, pesquisando até encontrar aquilo que já estava lá. Isso foi a base da decisão do Toffoli. Em qualquer lugar do mundo, quando você toma uma decisão baseada numa tese que se revela falsa, a partir do momento que se traz um elemento, um documento oficial mostrando que ela é falsa, cai a decisão. Ela foi baseada nisso. Mas aqui no Brasil não, porque o pretexto não importa. O pretexto pode mudar quantas vezes quiser. Existe um objetivo, que é o de varrer toda a sujeira para debaixo do tapete. Portanto, o Sérgio Moro está reagindo aí e tocando em vários pontos. Greve, qual é a sua avaliação? É a mesma que a sua, Felipe. O Toffoli deveria ter cancelado de ofício a decisão que ele tomou no momento em que veio à tona que ela estava ali amparada numa informação errada. E que nesse ponto nem era culpa dele. Né? Uma informação que o órgão competente, o Ministério da Justiça, deixou de passar de modo adequado. Né? Ele teria toda a liberdade, e ninguém reclamaria, entre aspas, disso, né? Se ele falasse, tá bom, me baseei em uma informação errada, mas como você disse, ele não fez isso, não fará isso diante do recurso que foi impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores de Justiça contra a anulação das provas da Odebrecht. Você esmiuçou bastante esse recurso, né? Eles dizem lá uma outra coisa interessante. O mesmo conjunto de provas, né, acabou indo parar nas mãos das autoridades por um outro caminho. Os próprios delatores da Odebrecht entregaram
conjunto de informações praticamente idêntico àquele que veio que veio da Suíça, né? Então, ainda que se anulasse as provas obtidas na Suíça por uma falta de comunicação internacional que não aconteceu, sobrariam as provas entregues por um outro caminho legítimo. Mesmo assim, o Toffoli não vai levar em conta nada disso, porque o objetivo é destruir no mundo do direito, no mundo jurídico, no mundo processual, as provas. Porque aqui no mundo em que estamos todos, né, de carne e osso, as provas continuam existindo. E só faz de conta que não quem quer. E eles podem até decidir, eles que eu digo, membros da cúpula do Poder Judiciário, que nós não podemos mais falar a respeito de fatos cujas provas eles anularam. No entanto, serão eles próprios decidindo editar o mundo real, que era o que a gente apontou no próprio discurso do Dias Toffoli. Você escreveu hoje um excelente artigo no Antagonista, tocando novamente nesse ponto. Então, assim, a gente não aceita, não pode aceitar como sociedade, os representantes eleitos, e a gente vai tratar hoje de embate do Congresso Nacional em relação ao STF por causa desses avanços de competência do Poder Legislativo. A gente não pode aceitar que o Poder Judiciário seja editor do debate público. Uma coisa é um crime contra a honra gerar um processo, e aí você vai ter uma decisão judicial sobre aquele fato específico. Outra coisa é a censura. É você, em razão de anulação por questões processuais, muitas vezes sem base argumentativa sólida, você proibir as pessoas de falar sobre os fatos que ocorreram no mundo real. A gente sabe muito bem, por exemplo, que o Lula esteve pelo menos 111 vezes no sítio de Atibaia. Ninguém inventou isso. Existem provas no mundo real disso. Por mais que as provas sejam invalidadas para uso processual, elas não invalidam os acontecimentos reais. A embarcação que foi encomendada pela sua então esposa para ser entregue na propriedade, os pedalinhos com os nomes dos netos, a adega, a participação nas obras da Odebrecht, da OAS, o fato de que elas são empreiteiras que tinham contratos públicos com os governos do PT, que estavam envolvidas no escândalo de corrupção na Petrobras. Quer dizer, nada disso a gente vai deixar de dizer. No entanto, há toda essa iniciativa. Como o Grebe colocou, quando se fechou aqui no Brasil o acordo de leniência com a Odebrecht, a partir desse momento em que o acordo foi fechado, que é uma espécie de delação premiada da empresa, a própria empresa entregou aquelas provas que os procuradores já vinham tentando obter por meio da cooperação com as autoridades suíças. Então, esse material foi adiantado a eles pela própria Odebrecht, pelo caminho absolutamente legítimo que é o âmbito do acordo de leniência. Então, eles não precisaram esperar que as autoridades suíças fornecessem para eles. E, obviamente, você tem todos os desdobramentos a partir do momento que você tem acesso àquelas provas. E aí você dizer que, não, mas não houve a formalização, só que ela houve. Houve o pedido lá atrás, depois a entrega lá na frente, e no meio você já tinha tido acesso a essas provas. Aí se quer fazer uma decisão com uma base anacrônica e inventar uma regra dando esse triplo mortal carpado com dupla pirueta que faz parte dessas manobras jurídicas com canetadas de ministro do Supremo Tribunal Federal, que nem sequer é uma decisão tomada em colegiado, né? Não é nem sequer turma, que dirá plenário com os 11 ministros decidindo. É um ministro tentando varrer a sujeira que a gente viu, que a gente ajudou a revelar, e que foi confessada por 77 executivos. Então, o Moro aí aborda vários pontos em relação a esses casos, inclusive aquele pelo qual ele está sendo investigado. Ele está, aliás, questionando a competência do CNJ, justamente porque ele não é mais juiz, e você tem todo um regramento
a respeito disso, embora haja alegação de que não, os casos dizem respeito ao tempo em que ele era juiz, mas você tem aí gente já no debate público apontando que o CNJ não é competente para esse caso, e vamos ver o que vai acontecer. A natureza da investigação ela é risível, como a gente colocou aqui, né? Sujeito ser investigado por ter devolvido o dinheiro à vítima que foi alvo dessa rapina.